A pressa humana, o desejo da herança e a primeira intervenção divina no deserto. A história de Ismael, cujo nome significa Deus ouve, é uma narrativa poderosa de dor, rejeição e da misericórdia soberana de Javé que se manifesta no deserto, o lugar da exclusão e da provação. Ele não é apenas o primogênito de Abraão. Ismael é o filho da pressa humana e do desvio do plano divino. E sua vida se torna o campo de provas da fidelidade de Deus, mesmo diante da fragilidade da fé. A gênese de Ismael está no desespero de Sarai, depois Sara, que era estéril e não podia conceber o herdeiro prometido. 10 anos após a promessa inicial de Deus a Abrão, de que sua descendência seria como o pó da terra, Sarai, impaciente e buscando cumprir a promessa por meios próprios, propôs uma prática comum no Antigo Oriente Próximo, dar sua serva Agar como esposa substituta a Abrão. Gênesis 16, 2. Agar era uma egípcia, uma estrangeira que havia se tornado serva de Sarai e agora seria usada como um mero instrumento reprodutivo. Abrão, em um ato de aquiescência e falha de fé, aceitou a sugestão de sua esposa, preferindo a solução humana e imediata, a espera paciente pelo milagre divino. Gênesis 16, 3. O resultado imediato da união foi a concepção de Hagar. Com a gravidez, a dinâmica de poder na casa foi invertida e o desprezo floresceu. Agar, sentindo-se superior por carregar o herdeiro, começou a desprezar Sarai, sua senhora. Gênesis 16, 4. A reação de Sarai foi imediata e cheia de amargura. Em vez de reconhecer seu próprio erro, ela culpou Abrão e retomou a opressão e o tratamento severo contra Hagar, usando sua autoridade de senhora. Gênesis 16, 6. A opressão foi tão intensa que Hagar, grávida e desesperada, decidiu fugir para o deserto, o único lugar onde uma escrava podia buscar refúgio, ainda que fosse um refúgio mortal. A primeira rejeição de Ismael ocorre ainda no ventre, sendo um fruto do desprezo humano e do conflito doméstico. A fuga de Agar é o cenário da primeira e extraordinária teofania, manifestação divina, registrada no livro de Gênesis. Agar estava junto a uma fonte de água no deserto, no caminho de Sur, Gênesis 16, 7, quando o anjo do Senhor a encontrou. O anjo iniciou a conversa com uma pergunta crucial que questionava sua identidade e sua fuga. Hagar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? A resposta de Hagar foi a confissão de sua miséria. Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Gênesis 16, 8. O anjo do Senhor, no entanto, deu a ela uma ordem difícil e contrária à sua vontade. Torna para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Gênesis 16, 9. Apesar do sofrimento, Hagar foi chamada a retornar ao lugar da opressão para que o plano de Deus pudesse se desenrolar. Em seguida, o anjo do Senhor proferiu a primeira grande promessa a Ismael, revelando o destino do filho que ela carregava. Multiplicarei sobremodo a tua descendência, que não se poderá contar. E eis que concebeste, e darás à luz um filho, e lhe chamarás Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Gênesis 16, 10, 11. O anjo não apenas deu o nome à criança, mas revelou seu caráter e seu futuro, em uma profecia complexa e desafiadora. Ele será, entre os homens, como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Gênesis 16, 12. Esta profecia selou a identidade de Ismael. Uma vida de liberdade indomável e de constante conflito, mas garantida por Deus. Hagar, em resposta a esta intervenção única, deu um nome ao próprio Deus, em um ato de reconhecimento da onisciência divina. Tu és o Deus que vê, El Roi. Gênesis 16, 13. Ela testemunhou: não olhei eu também para aquele que me vê?
A escrava fugitiva, a mulher rejeitada, é a primeira pessoa nas Escrituras a dar um nome a Deus, em resposta à sua revelação pessoal. Agar retornou e deu à luz o menino, e Abrão, em obediência à ordem angelical, chamou-o Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Gênesis 16:16. O nascimento de Ismael foi a resposta imediata de Deus a uma oração, a de Agar. Mas também serviu como um obstáculo que Deus teria que remover mais tarde, para que seu plano original e miraculoso, o nascimento de Isaque, pudesse se cumprir. Ismael, o filho da serva e da fuga, cresceu na casa de Abraão como o herdeiro aparente, cercado de promessas de multiplicação, mas marcado desde o ventre pelo conflito e pela rejeição. Os 13 anos de silêncio, o nascimento de Isaque e a ruptura irreversível da família. Entre o nascimento de Ismael, quando Abrão tinha 86 anos, e o nascimento do filho da promessa, Isaque, quando Abraão tinha 100, houve um período de 14 anos de profunda quietude e espera. O texto bíblico, no entanto, registra um silêncio de 13 anos na vida de Abraão, após o nascimento de Ismael, até a renovação da aliança e a mudança de nomes de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. Gênesis 17:1. Durante estes longos anos, Ismael cresceu na casa de Abraão, como o primogênito e herdeiro legítimo aos olhos do mundo e de Abraão. Gênesis 17:18, sendo o único filho do patriarca e, portanto, o centro das atenções. Este período de silêncio foi quebrado pela reafirmação da aliança, Gênesis 17, onde Deus não apenas confirmou a promessa do herdeiro milagroso Isaque, mas também estabeleceu o sinal da circuncisão como a marca física da aliança, um ato que selou a distinção entre Ismael e o futuro herdeiro. Deus foi explícito. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste tempo determinado, no ano seguinte. Gênesis 17:21. Apesar da distinção, Deus não negligenciou Ismael. Em resposta à oração de Abraão, quem dera que vivesse Ismael diante de ti, Deus respondeu com uma dupla promessa a Ismael. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Eis que o abençoarei, e o farei frutificar, e o multiplicarei grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Gênesis 17:20. Essa promessa demonstrou que, embora Ismael não fosse o filho da aliança, ele era, inegavelmente, um filho abençoado de Abraão, sob a providência e o cuidado de Deus. Imediatamente após a revelação, Abraão, então com 99 anos, circuncidou Ismael, que tinha 13 anos, juntamente com todos os homens de sua casa, integrando-o fisicamente e temporariamente na comunidade da aliança. Gênesis 17:23-27. Finalmente, no tempo determinado, Isaque nasceu, trazendo o riso, Yitzhak, e a alegria, e a confirmação irrefutável da fidelidade de Deus. Gênesis 21:1-7. O nascimento de Isaque tornou a presença de Ismael na casa uma ameaça à herança e à pureza da linhagem prometida. O conflito, que estava latente desde o ventre, explodiu no dia em que Isaque foi desmamado. Gênesis 21:8. Um evento que marcava o reconhecimento formal do herdeiro. Nesta celebração, Sara observou Ismael, agora com cerca de 17 anos, e a serva Agar, e viu Ismael escarnecendo Metzarec de Isaque. Gênesis 21:9. O termo hebraico Metzarec, que também pode ser traduzido como brincar ou zombar, é o mesmo usado para o nome Isaque, ele ri. Mas no contexto do Novo Testamento, o apóstolo Paulo o interpreta como perseguição. Gálatas 4:29. Um ato de zombaria com intenção de humilhação e deslegitimação do herdeiro. Sara viu neste escárnio
A ameaça de que Ismael compartilhasse a herança com seu filho Isaque, um risco que ela não estava disposta a correr. A reação de Sara foi imediata, violenta e definitiva. Lança fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho com Isaque. Gênesis 21, 10. A decisão de Sara de expulsar Agar e Ismael foi um ato de egoísmo materno e de crueldade, que gerou profundo sofrimento em Abraão, que amava Ismael. Pareceu a Abraão muito grave a coisa por causa de seu filho. Gênesis 21 e 11. No entanto, Deus interveio e endossou a decisão de Sara, transformando o ato cruel em vontade divina necessária para proteger a semente da aliança. Não te pareça grave aos teus olhos por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo o que Sara te disser, dá-lhe ouvidos, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Gênesis 21, 12. Deus estava distinguindo, de uma vez por todas, o filho da carne, Ismael, do filho da promessa, Isaque. Mas mesmo na ordem de expulsão, Deus reiterou a sua promessa de fidelidade a Ismael, garantindo a Abraão que o filho rejeitado não seria desamparado. Mas também do filho da serva farei uma nação, porquanto ele é teu descendente. Gênesis 21, 13. Na manhã seguinte, Abraão, cumprindo a ordem divina e a exigência de Sara, despediu Agar e Ismael. Ele lhes deu pão e um odre de água, e os mandou embora para o deserto de Berseba. Gênesis 21, 14. O filho que havia crescido como o herdeiro aparente, agora era expulso de sua casa, com apenas o básico para sobreviver. A segunda entrada de Agar e Ismael no deserto é uma cena de tragédia humana e um cenário de morte iminente, onde a intervenção de Deus seria novamente necessária para que a promessa feita ao filho rejeitado pudesse se cumprir. A morte iminente, a intervenção divina à distância e o cumprimento imediato da promessa. Expulsos da tenda da promessa, Agar e Ismael vagavam pelo deserto de Berseba, um lugar de esterilidade e morte certa. Gênesis 21, 14. A provisão de Abraão, pão e um odre de água, era insuficiente para a longa jornada, e logo a água se esgotou. O cenário era o da morte iminente por sede. Ismael, agora adolescente e fisicamente mais forte, estava sucumbindo à desidratação. O desespero de Agar atingiu um novo patamar de dor. Incapaz de suportar a visão de seu filho morrendo, ela tomou uma decisão de profunda agonia. E foi e assentou-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: "Não veja eu morrer o moço." Gênesis 21, 16. Agar, a mãe, retirou-se para morrer em sua própria dor, longe da visão do filho. Ela então chorou em alta voz, liberando o grito de sua alma rejeitada. O texto bíblico, no entanto, faz uma distinção crucial na intercessão divina. Deus não ouviu apenas o choro da mãe, e Deus ouviu a voz do moço. E o anjo de Deus chamou a Agar desde o céu e lhe disse: "Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço onde ele está." Gênesis 21, 17. A ênfase é colocada no choro de Ismael, o filho rejeitado e desamparado. O próprio nome Ismael, Deus ouve, se cumpriu neste momento de crise máxima. O anjo do Senhor, que havia falado com Agar no primeiro deserto, agora a encontrou no deserto da morte e a consolou com uma tripla garantia. Não temas, a ordem de cessar o medo e a angústia. Deus ouve, a reafirmação da natureza El Roi, o Deus que vê e o Deus que ouve. Levanta-te e segura o moço, a ordem de ação e a responsabilidade de Agar de cuidar do filho. A promessa do futuro foi reiterada, garantindo que o deserto não seria o fim do destino de Ismael. Levanta-te, ergue o moço e segura-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Gênesis 21, 18. Deus estava confirmando que, embora Ismael não fosse o herdeiro da aliança,
que estava em Isaque, ele era o herdeiro de sua promessa de misericórdia e de seu plano para uma nação distinta. Este é o momento de intervenção divina que transforma a morte em vida. O texto registra que, imediatamente após a promessa, Deus abriu os olhos dela. Gênesis 21, 19. Agar, que havia se afastado para não ver o filho morrer, agora tem os olhos espirituais abertos para ver a provisão física. E ela viu um poço de água, e foi, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. O poço não havia sido criado naquele instante. Ele estava lá o tempo todo. O milagre não foi a criação da água, mas a abertura da percepção de Agar, pela intervenção de Deus, que removeu a cegueira do desespero e permitiu que ela visse a provisão abundante. A visão do poço marcou o fim da crise da rejeição e o início da vida independente de Ismael. Com a provisão garantida e a promessa celestial gravada em seu coração, a Bíblia sela o destino de Ismael. E Deus estava com um moço que cresceu e habitou no deserto e tornou-se flecheiro. Gênesis 21, 20. A frase "Deus estava com o moço" é o selo final da aceitação e da proteção divina sobre Ismael. Ele era o filho rejeitado por Sara e expulso por Abraão, mas era o filho acolhido e abençoado por Deus. Ismael cumpriu a profecia de seu nome, jumento selvagem, flecheiro. Ele se tornou um nômade do deserto, conhecido por sua habilidade com o arco, símbolo de sua independência e força no ambiente hostil. O capítulo 21 conclui a história da separação, mencionando que Agar, em um ato de restabelecimento e vida, tomou uma mulher da terra do Egito, sua própria terra de origem, para ser esposa de Ismael. Gênesis 21, 21. Ismael estava agora totalmente separado da influência de Sara e Isaque e iniciando a sua própria nação como o povo abençoado da promessa de multiplicação. A teologia aqui é profunda. Deus prova que a sua fidelidade não se limita à aliança, mas se estende à misericórdia universal. Embora Isaque seja o canal da redenção mundial, Ismael é o testemunho da compaixão de Javé pelo filho que sofreu rejeição humana e que não escolheu o seu próprio nascimento. A teologia da multiplicação em Ismael, a genealogia dos 12 príncipes e o encontro de luto e honra. Com a sua vida estabelecida no deserto de Parã, Gênesis 21, 21, Ismael cresceu, protegido e abençoado por Deus. O restante de sua história bíblica concentra-se principalmente no cumprimento fiel da promessa de multiplicação que lhe foi feita no deserto. Apesar de ser o filho da serva, o bendito por misericórdia, Deus garantiu a Ismael um destino de honra e uma descendência que marcaria a história do Oriente Médio. O livro de Gênesis registra a sua posteridade, Gênesis 25, 12 e 16. E a lista de seus filhos é a prova cabal de que a palavra de Deus para Ismael se cumpriu com a mesma fidelidade da palavra dada a Isaque. Ismael gerou 12 filhos, que se tornaram os 12 príncipes de suas respectivas tribos. Gênesis 17, 20. Nebaiote, Quedar, Adbel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Hadade, Temá, Getur, Náfis e Quedemá. Estes 12 príncipes ismaelitas deram origem a diversas nações árabes nômades, os beduínos, que se espalharam e se estabeleceram diante da face de todos os seus irmãos. Gênesis 16, 12. Desde Avilá até Sur, a teologia das duas sementes, Isaque e Ismael, é crucial para entender o plano de Deus. Ismael não foi excluído da bênção, mas foi distinto da aliança. Isaque representa o filho da promessa e do milagre, o sobrenatural. É o canal da redenção messiânica. Dele viria o povo de Israel e, finalmente, Cristo. Ismael representa o filho da carne e da misericórdia, o natural. É o testemunho da universalidade da graça de Deus, que abençoa além dos limites da aliança pactual.
A vida de Ismael confirmou a profecia de constante conflito, Gênesis 16:12, e as tribos ismaelitas frequentemente entravam em choque com Israel. Mas a sua existência é o sinal de que Deus cumpre toda e qualquer promessa que ele faz, mesmo que a promessa seja o resultado de uma falha humana, a pressa de Abraão e Sara. O capítulo 25, contudo, registra um momento de reconciliação silenciosa e profunda, que transcende os anos de separação. Quando Abraão morreu, aos 175 anos, Gênesis 25, 7 e 8, o texto descreve o seu funeral. E Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que estava em frente de Manre. Gênesis 25, 9. Este é o último registro bíblico em que os dois irmãos, os herdeiros de mundos distintos, o milagre e o deserto, surgem lado a lado. Isaque, o herdeiro legítimo, e Ismael, o filho rejeitado, uniram-se no rito sagrado do luto para prestar a última honra ao pai que os amou e que, em seu erro, havia gerado a ambos. Este encontro no funeral é uma imagem de paz e aceitação, e sugere que o ressentimento e a rivalidade entre eles haviam sido superados pelo luto familiar e pelo reconhecimento mútuo da paternidade de Abraão. A cena do sepultamento é um momento de graça, em que o laço de sangue se sobrepõe às divisões teológicas e geográficas. Após o sepultamento, o foco do texto se afasta de Ismael, que viveu até a idade de 137 anos, Gênesis 25, 17, e foi reunido ao seu povo. Sua descendência, os ismaelitas, continuou a interagir com os descendentes de Isaque, sendo inclusive os comerciantes para quem os filhos de Jacó, neto de Isaque, venderam José, Gênesis 37, 25, 28. O contato entre as duas sementes era constante e muitas vezes tenso, mas inegável. O legado de Ismael permanece como um testemunho da graça eletiva de Deus e da sua capacidade de agir além das nossas expectativas. Deus provou, através de Ismael, que o seu cuidado é universal e que a rejeição humana jamais anula a promessa divina. O filho que ninguém queria, a quem a sociedade e a própria mãe, Sara, rejeitaram, é o filho a quem Deus chamou pelo nome, ouviu no deserto e elevou à categoria de fundador de nações, garantindo-lhe prosperidade e futuro. A soberania da misericórdia, o cumprimento da promessa universal e a experiência pessoal do El Roi. A história de Ismael, o filho da serva e o primogênito rejeitado, oferece um dos mais confortantes e profundos legados teológicos dentro do livro de Gênesis. Ismael é o protótipo do excluído. Ele representa todos aqueles que são frutos de erros e falhas humanas, aqueles que foram rejeitados por parentes ou que foram expulsos de um lugar de promessa e privilégio. Sua vida, entretanto, não é definida pela rejeição de Sara, mas pela aceitação e promessa de Deus. A história prova que a misericórdia de Javé é maior do que o tribalismo familiar e do que a lógica da aliança humana. Deus, em sua compaixão, não apenas prometeu a Ismael uma nação, mas garantiu a sua presença constante na vida do moço. E Deus estava com o moço. Gênesis 21, 20. Essa presença divina é o verdadeiro selo de Ismael e o motivo de sua prosperidade e sobrevivência no deserto. O momento mais crucial da narrativa, a cena da sede em Berseba, revela a essência do nome Ismael, Deus ouve. A mãe, Hagar, havia perdido a esperança e a visão. Mas Deus ouviu a voz do moço em seu gemido de morte e removeu a cegueira da mãe para que ela visse o poço da provisão que já estava ali. Gênesis 21, 19. Ismael, em seu desamparo, se torna o testemunho de que Deus ouve a voz do aflito em qualquer deserto em que ele se encontre, independentemente de sua origem ou do seu status na aliança. A Hagar, Deus se revelou como El Roi, o Deus que vê.
Ao seu filho Ismael, Deus se revelou como o Deus que ouve, Ismael. Juntas, essas revelações confirmam que o Senhor tem olhos para ver a nossa dor e ouvidos para escutar o nosso clamor, mesmo quando nos sentimos abandonados no extremo do mundo. O legado de Ismael nos convida a confrontar nossa própria tendência de limitar a graça de Deus aos filhos da promessa, os Isaque de nossa vida, e a negligenciar os filhos da carne, os Ismael. A verdade teológica é que Deus tem um plano de bênção para todos os seus filhos. Embora a aliança da salvação venha através de uma linhagem específica, Isaque, a misericórdia e o cuidado se estendem a toda a humanidade. A vida de Ismael é um convite para aqueles que carregam a dor da rejeição. Sua história não é seu fim. Sua origem, seus erros ou a rejeição que sofreu não anulam as promessas de Deus para você. Ismael, o filho do erro de Abraão, tornou-se o fundador de uma grande nação por causa da fidelidade de Deus e não por sua perfeição. Deus ouve no deserto. Quando você estiver no seu momento de maior desamparo, onde a esperança se esgota, o odre de água se acaba, lembre-se que Deus ouve o seu choro e o local do seu desespero se torna o lugar da sua provisão. A provisão está perto. O poço, muitas vezes, não precisa ser criado, ele apenas precisa ser visto. Peça a Deus que abra os seus olhos para que você perceba os recursos e as oportunidades que a cegueira do desespero tem impedido você de ver. Assim como Isaque e Ismael se uniram para sepultar o pai, somos chamados a honrar a paternidade de Deus sobre todos e reconhecer que o amor divino é tão vasto e soberano que ele cumpre suas promessas e abençoa o rejeitado com a mesma fidelidade com que abençoa o herdeiro. Que a sua vida seja marcada pelo testemunho de que o Deus que chamou Ismael pelo nome ouve a sua voz e está com você, mesmo nos desertos mais solitários.